Fala galera, então, continuando a falar aí sobre as características, né, que o Bohr trouxe aí para a ideia do modelo atômico, a gente vai entrar numa área aqui que já realmente é física moderna, agora você já pode afirmar que é, né? A gente vai falar sobre transições eletrônicas. O que é isso? A gente sabe que existe um núcleo, né? E esse núcleo, de acordo com o átomo de Rutherford e Bohr, né? Ele é composto por nêutrons e prótons, né? Então ele é positivo. E a gente sabe que ele é muito pequenininho comparado às dimensões do átomo em si, né? E aí, o que a gente sabe agora, né? A gente sabe que em volta desse núcleo você vai ter a eletrosfera, que é onde os elétrons ficam rodando, né? Só que aí, a ideia de Rutherford pura falava que você tinha os elétrons girando, né? E MCU em volta do núcleo. Qual é o problema disso? O problema disso é que, juntando com a ideia de Bohr, né, Bohr falava que eles ficavam fazendo isso daí em estados estacionários, né? Você tinha as camadas que eu falei, né? K, M, N, por aí vai, que são aquelas 7 camadas, que eles podiam ficar fazendo isso dali sem ganhar e perder energia. O problema é que nessa época já existia um cara chamado Clerk Maxwell, e ele já tinha criado as leis que regem o eletromagnetismo até hoje, né? Pelo menos de forma geral, assim. E ele falava que qualquer carga elétrica que esteja em um movimento acelerado, ela libera energia. E aí, um corpo qualquer em MCU tem aceleração centrípeta, não é? Então não é compatível essas ideias, né? E essas leis de Maxwell, elas são amplamente aceitas e confirmadas, né? Então isso era um problema. Então a necessidade de adequar isso, né, que fez essas mudanças aí que a gente está vendo aqui, tá? Em relação pelo menos ao modelo de Rutherford, de que a partícula ficava rodando direto sem nenhum problema. Então olha só, Bohr, para tentar resolver esse problema, né, ele falou que existem os estados estacionários, né, do átomo, tudo bem? Então assim, o átomo ele pode ficar de uma forma que os elétrons girem em torno dele, mas que não emitam energia. É um estado que ele poderia manter esse movimento, né, violando, por assim dizer, as leis de Maxwell, ok? Então, vamos resumir essa parte aqui e ver como que a gente calcula, né? Então, olha só, para o elétron saltar para níveis mais afastados, é necessário dar energia ao elétron, né? Então, lembra daquelas camadas? Então, você vai ter aí as camadas que ele vai estar rodando, por exemplo, o primeiro aqui, né? Você também pode falar a camada com o primeiro nível de energia, segundo nível de energia e por aí vai. Para ele, do primeiro nível de energia para o segundo nível de energia, você tem que dar energia para ele, né? Porque imagina que ele está aqui, ele é negativo, ele próximo do positivo vai ter uma força de atração. Você pode usar até lei de Coulomb para calcular isso. Para ele se afastar, ele vai ter que vencer da força elétrica, então ele precisa de energia. Você tem que dar energia para ele, né, para ele vencer essa energia aí, tá? Além disso, estou falando muito de estados estacionários. O que é isso exatamente, né? O estado estacionário é quando o elétron, né, ele está em um dos níveis de energia determinado por Bohr. Bohr falou que você tem aqueles níveis de energia. Por enquanto se conhece apenas 7. Então a gente vai falar que existe 7 níveis de energia, tudo bem? Que são aquelas camadas, K, M, né, por aí vai. Então ele falou o quê? Que nesses estados de energia o átomo não emite radiação, ou seja, ele não vai mandar energia. Então, se o elétron estiver rodando no primeiro nível de energia, o átomo vai estar em um estado estacionário. E nesse estado estacionário, ele não fica emitindo radiação, como era previsto por Maxwell. Entendeu? Bom, e aí os cálculos de Bohr, eles são aproximações em vários átomos, principalmente em átomos pesados. Mas ele acerta muito em átomos pequenos, né? Como o átomo de hidrogênio ou um determinado íon de hélio, que também é simples de você visualizar. Então, geralmente as questões que falam sobre conta, elas vão falar sobre átomos de hidrogênio, tá? Então, olha só, o átomo de hidrogênio, ele é um átomo muito simples, ele é composto por um próton no núcleo e um elétron em volta dele, tudo bem? Esse daqui é o átomo de hidrogênio. Os níveis de energia permitido, né, são os níveis de energia que vai ter quando o elétron está em cada uma, né, daquelas camadas que Bohr tinha falado.
E aí você pode calcular isso, você calcula por essa fórmula aqui, ó. Ela se aplica apenas, né, ao átomo de hidrogênio, ó. O nível de energia é o EN. Ele é igual a 13,6 dividido por n ao quadrado, né? A unidade de medida, eu coloquei aqui, parece que é da fórmula, mas não, ela é a unidade de medida. É EV, que é elétron-volt. O que é 1 eletronvolt? 1 eletronvolt ele é aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então é uma unidade de energia mesmo. Tudo bem? Só que como a gente está falando de coisas muito pequenininhas, de pouca energia, a gente usa essa unidade que ele é muito pequenininha também. Deixa eu botar aqui o EV. Esqueci de botar o V ali, tá? Então como é que a gente usa ela? Ó, 13,6 dividido por n ao quadrado. O que é esse n ao quadrado? É o número quântico principal. Existem diversos números quânticos que são usados para você localizar um elétron. Tá? Só que a gente vai trabalhar apenas com o número quântico principal. E essencialmente é o nível de energia que ele está. Se ele está na primeira camada, ele está no primeiro nível de energia, então o n dele é 1. Se ele está no segundo nível de energia, você vai usar o n2. Ou seja, esse n ele tem que ser um número, né, natural de 1 a 7. Tudo bem? Se você for calcular alguma coisa acima de 7, né, é porque, na verdade, ele já está num nível tão afastado que ele se desprendeu do átomo, ele já saiu do átomo. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, se você quer calcular qual é a energia que ele tem na primeira camada, né, no primeiro nível de energia, você substitui por 1. Se você quer calcular na última camada, você vai substituir por 7. Tudo bem? E aí, olha isso aqui, ó. N1 igual a estado fundamental. Às vezes a questão ela vai escrever estado fundamental, né? Estado estacionário fundamental. Ele quer dizer o que com isso? Que está no primeiro nível de energia. Ou seja, que é quando N vale 1. Tudo bem? Bom, N é negativo, tá? Então isso aqui sempre vai ser um valor negativo. Por quê? Porque ele precisa ganhar energia para chegar ao nível 0. O que é esse nível 0? É quando ele passa da sétima camada, que é quando ele sai do átomo, é quando ele para de ter influência do núcleo sobre ele, tá? Então, vamos ver aqui e calcular alguns exemplos para a gente ter noção do que significa esse negativo e como é que a gente usa essa ideia, né? Ó, para um átomo mudar de estado estacionário para outro, ele emite ou absorve um quantum de energia, né? E é aqui que a gente chega na física quântica. Igual à diferença entre as energias correspondentes aos dois estados, né? O que significa isso daqui? Que para você ter um átomo fazendo com que seus elétrons mude de camada, né? Porque mudar de camada significa que ele vai mudar dos estados estacionários, né? Ele vai ter que absorver ou emitir energia. Por exemplo, se ele está no primeiro nível energético, no estado fundamental, e vai para o segundo, ele precisa ganhar energia. Então a gente fala que ele está sendo excitado, né? Você excitou esse átomo fazendo, esse elétron, na verdade, né? Fazendo ele ganhar energia. Então ele vai saltar de camada. Quando ele faz isso, né? Ele pode voltar. Na verdade, ele demora muito pouco tempo excitado. Ele volta rapidamente para o estado fundamental dele. A tendência natural é ele voltar para o estado fundamental. E quando ele volta, ele vai emitir aquela energia, a mesma que ele tinha recebido, né? A gente vai ter mais detalhes mais à frente, mas a ideia é essa. Então, assim, sempre que ele muda de camada, né, de nível, ele vai emitir ou ele vai absorver energia. E essas energias não podem ser de qualquer valor, elas têm que ser correspondentes a um valor fixo, ok? Por isso que a gente fala que a física é quântica, porque ela acontece em quantidades, ela não é contínua, né? Então, assim, se ele precisa de 2 unidades qualquer de energia, ele tem que ganhar 2. Ele não pode ganhar 1 depois de ganhar mais 1. Ele tem que ganhar tudo de uma vez. Ele tem que ganhar exatamente determinadas quantidades. E essa ideia, ela vem de um cara chamado Max Planck, que foi um dos pais da física quântica, né? Ele que falou dessa ideia de que energia, ela vai de um lado para outro, né, em pacotes. Ela não vai de forma contínua. Entende? Então é por isso que esse modelo atômico ele é considerado como um pulo da física clássica para a física moderna. Tudo bem? Então vamos aplicar isso daqui, ó. Exemplo: 4 fótons de energia, né? Fóton e quantum são sinônimos, tá? Você pode usar um ou outro, tanto faz. Então, ó, 4 fótons de energia
13,06 elétron-volt, 12,75 elétron-volt, 11,9 elétron-volt, 10,2 elétron-volt incidem sobre átomos de hidrogênio que estão em seu estado fundamental. Então, os elétrons desses átomos de hidrogênio, eles estão no primeiro nível de energia. Tudo bem? Quais desses fótons poderão ser absorvidos? Então, desenhe aqui, né, uma flecha que está falando os níveis de energia em elétron-volt. Isso aqui é um desenho muito comum para esse tipo de questão, né? A EAR, ela é da aeronáutica, né? Então, eu peguei como base as questões da AFA, né, dessa parte aqui da matéria. São questões muito tranquilas, né? E muitas delas, a maior parte delas, trabalha com essa ideia aqui, tá? Então, olha o que a gente vai fazer, ó. Vamos desenhar aqui o estado fundamental de energia, tudo bem? Então, aqui, ó, estado fundamental. O estado fundamental de energia é aquele que tem o número quântico principal 1. Lembra da fórmula? Aqui, ó. É muito simples. Apenas no átomo de hidrogênio, né? A energia, né, o estado de energia vai ser 13,6 dividido por N ao quadrado. Então, quanto que vai ser o estado fundamental de energia, né, do átomo de hidrogênio? 13,6 dividido por o número quântico aqui, ó, N igual a 1. Então, vai ser 13,6 dividido por 1 ao quadrado. Então, vai dar, ó, menos 13,6 elétron-volts. Tudo bem? Nem precisava escrever elétron-volt que já está aqui no eixo, né? Mas não tem problema. Então, significa o quê? Que a energia desse nível, né, é essa. Pô, legal. E se eu quiser calcular agora em outro nível? Vamos ver. Vamos ver aqui qual é no N igual a 2, que é no primeiro estado excitado. Tá? Então, ó. No primeiro estado excitado é quando você tem o segundo nível de energia, que é o N igual a 2. E qual vai ser o valor disso? Você pega a fórmula 13,6 dividido por 2 ao quadrado, tá? Eu já deixei isso calculado aqui, eu não vou ficar calculando toda hora. Quando você faz essa conta, 13,6 dividido por 2 ao quadrado, vai dar menos 3,40 elétron-volts, tá? É só fazer a conta. Dá número aproximado de vez em quando, tá? Legal. E o segundo nível excitado? Olha só. Segundo estado excitado, né? Que é quando você tem o N igual a 3, né? Aí aqui vai dar menos 1,51, é dízimo aqui, se eu não me engano, tá? Elétron-volt. Vamos botar mais 2 aqui só. Ó, terceiro estado excitado. E quarto estado excitado. Então, olha só. Aqui vai dar menos 0,85 elétron-volt. E aqui vai dar menos 0,54 elétron-volt. Tudo bem? Beleza. Então, olha só. Vamos tentar organizar isso aqui direitinho, né? Se você tem lá o próton no meio e tem os níveis, né? Quando você tem um elétron, né, no átomo de hidrogênio, no primeiro nível, que é o estado fundamental, você vai falar que esse estado de energia faz ele ter menos 13,6 elétron-volts, né? Ele quem? O elétron, tá? Aí, o que vai acontecer? Para ele saltar para o segundo nível de energia, né? Ele vai ter que ir desse estado para esse estado. Agora presta atenção aqui, ó. Ele tem que receber ou emitir, né, uma energia, um quantum de energia igual à diferença, né? Tem que ser igual à diferença entre as energias correspondentes aos dois estados. Então, para ele ir do 13,6 por 3,4, ele tem que receber a diferença de 3,6, né, para 2,4. Então, olha só, isso dá... Rapidinho. 3,6 menos 3,4, né, dá 10,2. Então, se ele recebe 10,2 elétron-volts de energia, ele pula desse valor para esse daqui, porque é exatamente a diferença entre esses dois.
Agora preste atenção. Se ele ganhar 10,3, é mais do que ele precisa, não é? Então, o nosso senso comum ele vai dizer o quê? Que ele vai pular do primeiro para o segundo e vai ficar com um pouquinho de energia a mais. Mas isso não pode acontecer. Ou ele ganha exatamente 10,2, ou ele não consegue chegar aqui. Tá? Aí, olha só. Tá vendo que tem essa resposta aqui, ó? 10,2 elétron-volts? Então, olha, ele consegue de fato vir desse ponto até esse daqui, né? Porque ele vai ganhar exatamente 10,2 elétron-volts. Então, ó, resposta: 10,2 elétron-volts ele pode, né? Agora, olha só. Vamos ver para ele do primeiro nível para o terceiro nível, tá? Que é 1,51. É 13,6 menos 1,51. Dá 12,09, né? 12,09 não aparece aqui, né? Não está aparecendo aqui esse 12,09. Então, não existe possibilidade dele chegar aqui, tá? Agora presta atenção. Desse daqui até esse, ele precisava de quanto? Olha só. Daqui até aqui, ele precisava de 10,2. Daqui até aqui, ele precisava de 12,09, né? Entre 10,2 e 12,09 tem o 11,09, não é? Então você pode pensar o seguinte, pô, então se ele ganhar o 11,09, ele vai ficar no estado intermediário, mas não pode, né? Isso aqui a gente está falando de física quântica, em quantidades. Se ele receber essa energia, não vai acontecer nada com o elétron. Ele não vai pular, tudo bem? Ele não vai pegar o que ele precisa e jogar o resto fora. Isso não acontece. Na verdade, se esse fóton bater aqui, ele não vai ser absorvido. Isso que é o importante de você entender. Não é qualquer energia que você dê aqui que ele consegue saltar. Tem que ser exatamente igual a diferença. Então, 11,09, ele não vai ser absorvido. Tudo bem? Continuando, ó. Vamos ver agora do primeiro, né, para esse terceiro estado excitado, né, que é o N igual a 4. N igual a 4, N igual a 5. Ó, para ir do 13,6 para o 0,85, 3,6 menos 0,85 dá 13,5. Então, para ele do primeiro até esse daqui, ele precisa de 13,5 elétron-volt de energia. Esse cara é 13,6. 13,6 não é 13,5. Então, ele também não consegue absorver esse. Tá? Bom, e para ir do primeiro até o quarto estado excitado? Olha só, 13,6 menos... cadê? 0,54. Peraí que eu acho que eu fiz a conta errada aqui. 13,6 menos 0,85. Tá, eu tinha feito a conta errada aqui. Perdão, gente. Olha só. Para ele do primeiro estado para o terceiro estado, né, que é esse aqui de 0,85, ele vai perder, né, quer dizer, ele vai ganhar, desculpa, 12,75. A gente tinha um 12,75 aqui, eu calculei errado. Então, 12,75. Então, ele consegue absorver esse cara aqui? Consegue, porque ele vai do primeiro estado fundamental até o terceiro estado excitado. Tudo bem? Então, ó, a resposta também pode ter o 12,75 elétron-volts. Tá? Agora vamos calcular do primeiro estado fundamental, né, do estado fundamental, se existe um, que é o primeiro estado, até o quarto estado excitado. Né? Então, 13,6 menos 0,54. Aí dá 13,6. Então, para ele desse ponto até esse daqui, ele precisa de 13,6, que também está aqui, né? Aquela hora eu falei que não tinha porque eu tinha calculado errado aqui, perdão. Bom, então 13,6 também. 13,06 elétron-volts. Então, olha só, qual desses 4 fótons de energia eles são absorvidos, né, por esse átomo de hidrogênio no estado fundamental? Esses 3 aqui.
O primeiro, 10,2, ele vai pular, né, do estado fundamental para o primeiro estado excitado. Ele chega no N igual a 2. O 12,75, ele vai chegar no N igual a 4. E o 13,06 no N igual a 5. Tá? Então, olha só. Esse daqui faz ele pular uma camada, pula um nível energético. Esse daqui faz ele pular 3 níveis energéticos. Esse daqui faz ele pular, né, 4 níveis energéticos. Agora, presta muita atenção. Nós estamos considerando que ele está no estado fundamental. Então, a gente está considerando como ponto de partida aqui. Mas a questão pode falar que ele está no primeiro estado excitado, que seria aqui. Então, a conta que a gente teria que fazer teria que ser a energia desse para esse, entendeu? Ou voltando. Lembrando que a gente calculou só até o N igual a 5. A gente poderia calcular até o N igual a 7. Acima do 7, aí não existe na vida real, a gente não usa. Tudo bem? Então, só para a gente fechar essa parte aqui. Quando é um átomo de hidrogênio ou um átomo muito pequeno, né? A questão vai falar, vai deixar isso claro. Você pode calcular o nível de energia através dessa fórmula aqui. 13,6 dividido por N ao quadrado. Tudo bem? Onde N são os números quânticos principais, que são os níveis de energia que ele vai estar. O N, quando é igual a 1, a gente chama de estado fundamental. Os outros, a gente chama de estados excitados. Né? Então, quando o N é 2, é o primeiro estado excitado. N3, segundo estado excitado, e por aí vai. Tudo bem? Essa energia, ela vai ser negativa, porque significa que o átomo ele tem que ganhar energia, né, para ele conseguir sair do átomo. Então, essa energia aqui que ele tem, ela não é necessária para ele conseguir sair do átomo. Né? Olha só, menos 13,6 de energia, de elétron-volts, né? Significa que esse elétron não consegue liberar do átomo, ele está negativo ainda. Ele consegue liberar quando é positivo ou quando ele tem energia zero. Isso acontece quando? Quando ele salta do sétimo estado, né? Quando ele sai do sétimo nível de energia, da sétima camada, ok? E para deixar bem claro, isso aqui as pessoas confundem, ó. Tem que ser exatamente a diferença. Se não for o valor exato, ele não consegue pular. Tudo bem? Bom, galera, então é isso daí.